Antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é Otto. Eu trabalho no Serviço de Adiantamento e Prestação de Contas. Este é o novo nome do Núcleo de Adiantamento e Prestação de Contas, segundo a reestruturação que foi efetuada pelo gabinete do Centro Paula Souza. Nesta apresentação, nós não vamos entrar em muitos detalhes da prestação de contas. Por quê? Nós já temos isto gravado anteriormente, são 8 horas de gravação. Nós vamos deixar disponível para vocês o link, onde vocês vão poder ter acesso a essas gravações com todos os detalhes. Então, nesta apresentação, nós vamos ser mais breves. Vai ser uma apresentação que a gente espera não ultrapasse 30 ou 45 minutos. Eu vou dar algumas informações importantes para vocês e com isso vocês vão poder ter os caminhos para poder chegar a uma prestação de contas bem elaborada. Tudo bem? Quero apresentar a vocês as pessoas que compõem o núcleo, hoje Serviço de Adiantamento de Prestação de Contas. A nossa chefe de serviço é a Bárbara, a nossa substituta é a Débora, e Edmilson, José, Marilda, Tiago e eu somos analistas das prestações de contas. O Mário, ele está sendo preparado para ser futuramente também um analista. Hoje, ele é o responsável pelo recebimento das prestações de contas, a efetuar as baixas e, eventualmente, a devolução, quando vocês colocam alguma coisa que não está totalmente correta ou algum documento que esteja faltando, certo? Agora eu vou colocar para vocês os nossos nomes, novamente, as escolas que cada um de nós faz a análise e o nosso ramal. Lembrando que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à prestação de contas, procurem sempre falar conosco. Então, nós temos ali, nesse slide, como vocês podem ver, o Edmilson está responsável pelas escolas que vão do 01, que é a Administração Central, até a 46. E o ramal dele é o 3505. Então, toda e qualquer dúvida, procurem o Edmilson. O Tiago está responsável pela 47 até 111. O ramal dele é o 3451. Procurem sempre procurar o Tiago também para sanar as dúvidas. A Marilda, de 112 a 178, o ramal dela é 3500. Eu estou com as 179 a 245, o meu ramal é o 3506. O José Cláudio tem a 246 até já a 310, que não está nesse slide, e o ramal dele é o 3439. Por que a gente insiste que vocês entrem em contato conosco? Existem algumas dúvidas que são facilmente sanáveis. E quando vocês não perguntam e fazem sem a devida orientação, pode haver aquilo que a gente chama de desacordo, ou seja, está em desacordo com os preceitos legais que são os responsáveis pelo adiantamento da prestação de contas. Eu vou falar um pouco sobre a forma de vocês fazerem a prestação de contas. O nome da nossa apresentação é Conceitos sobre a Prestação de Contas de Adiantamento. Nós vamos passar, como eu disse, rapidamente sobre tudo. Não vamos entrar em detalhes, porque isso já foi feito no treinamento. Tem, no final desta apresentação, vocês vão ter todos os links para acessar, certo? O que é importante para que vocês tenham em mente a prestação de contas? A base legal, o Estado, se caracteriza pelo cumprimento das leis, ou seja, na iniciativa privada, ela é tudo que não está
proibido é permitido que seja realizado. No Estado, ele só pode fazer aquilo que está dentro da lei. Se está dentro da lei, o Estado pode fazer. Se não tem lei, não pode. É proibido o Estado realizar alguma coisa que não esteja descrito em lei. Eu vou apresentar agora os decretos que fazem parte deste adiantamento para despesas miúdas. Nós temos a Lei Federal nova, 14.133, que é a Lei de Licitações. Temos o Decreto 53.980, estadual, que fala especificamente sobre adiantamento. O Decreto 6788, que complementa o 53.980. Temos uma instrução do Tribunal de Contas, especificamente sobre o nosso adiantamento de prestação de contas. E a portaria nossa, CETEPS, do GDS, que é o gabinete, informando também o que fazer, como fazer as prestações de contas, onde aplicar o dinheiro, como utilizar a verba pública. Eu vou falar agora alguma coisa sobre a natureza do adiantamento, explicando para vocês que nem todo adiantamento chama-se DMPP, ou seja, despesas miúdas de pronto pagamento. Essas despesas, todas elas têm uma natureza, um número, um código, uma classificação. Então, veja bem, vou dar alguns exemplos. A despesa miúda de pronto pagamento, ela recebe uma classificação que é esse número que está ali, 3390, 3992. Mas nós temos outras classificações para outros tipos de despesas. Por exemplo, conservação e manutenção de imóveis, outros materiais de consumo, outros serviços de terceiros, e existem outras classificações específicas para determinadas despesas que são realizadas através de adiantamento. Bem, esta apresentação que eu vou fazer para vocês agora, bem resumido, nós vamos dividir em 3 partes. Eu vou falar para vocês alguma coisa sobre o que vocês têm que fazer antes do período de aplicação da verba, o que vocês vão fazer durante o período de aplicação da verba e aquilo que vocês vão fazer após o período de aplicação da verba. Lembrando sempre o seguinte: o que antecede o período antes da aplicação da verba, eu considero o mais importante de todos. Por quê? É onde você vai selecionar dentro da escola as suas necessidades mais urgentes. Eu recomendo que vocês façam uma classificação daquilo que é necessário. Material de consumo, material de escritório, material que vocês vão colocar de reposição nas impressoras, por exemplo, serviços que as escolas precisam realizar, como a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, manutenção dos bebedouros e outras atividades necessárias para a escola. Então, relacionem por ordem de necessidade e urgência aquilo que vocês precisam fazer. Cada escola tem um determinado valor que é entregue, e este valor é estipulado através da nossa coordenadoria de administração financeira. Nem todas as escolas recebem exatamente o mesmo valor, de acordo com as suas necessidades. Dentro daquilo que você vai receber, relacione o que é mais importante para o que é menos importante, porque, de repente, você não vai ter verba suficiente para a realização de todo aquilo que é necessário para a escola. Alguma coisa pode ser que fique para o mês seguinte. Isto feito, você vai começar a selecionar os fornecedores que você vai consultar para ter os preços que vão depois, posteriormente, ser transportados para o quadro comparativo de preços que vai ser gerado lá no GRP. Muito bem. Selecionado esses fornecedores, vocês precisam fazer
um levantamento se estes fornecedores estão aptos a atender aquelas necessidades que são de compra de material, de suprimentos, e os de serviços, se eles estão enquadrados dentro das normas que regem o adiantamento. Ou seja, todo fornecedor, vocês precisam, primeiro de tudo, fazer uma verificação quanto à situação dele no Cadastro Geral de Contribuintes, que é o CNPJ. Ele precisa estar apto a vender aqueles produtos ou apto a realizar aquele serviço. No caso de serviços, vocês precisam também verificar se ele está enquadrado dentro da categoria de microempreendedor individual, que é o MEI, se ele pode realizar aquele serviço ou não, certo? Muito bem. Esta é a fase que eu considero a mais importante de todas, porque se vocês contratarem um fornecedor que não está apto a vender aquele produto, isto vai gerar um desafio. Se vocês contratarem um serviço cujo fornecedor, prestador de serviço, não está apto a realizar aquele trabalho, aquele serviço, também vai gerar um desacordo. Então, são coisas muito importantes esta verificação prévia da situação cadastral de cada um daqueles fornecedores que vocês pretendem adquirir produtos ou serviços, certo? Muito bem. Feito essa fase preliminar, aí sim vocês podem solicitar a esses fornecedores aquilo que a gente chama de orçamento para a compra ou de produtos ou de serviços. Lembrando que dentro deste sistema de adiantamento de verba, a compra sempre é feita pelo menor preço e não pelo produto, certo? Sempre o menor preço daquele item e não por marca do produto, ok? Isso é importante porque não pode estar direcionado a uma determinada marca. Eu vou depois dar alguns exemplos com relação a isso também, sempre levando em consideração o menor preço, certo? Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que nem todo produto consultado na BEC que tem a natureza 33, que é consumo, pode ser comprado através do adiantamento. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês daquilo que não pode ser comprado através da despesa miúda, que é o adiantamento. Exemplos, os mais frequentes que têm acontecido nas escolas. Guardanapo, seja de pano ou descartável, açúcar em sachê, bolacha recheada, café em cápsula ou premium, aqueles em grãos. Lembrando que as escolas que têm as máquinas devidamente patrimoniadas podem comprar o café em grãos. As que não têm, não podem. Pratos e talheres descartáveis, copo térmico, aqueles de isopor, água em copo ou garrafa de 500 ml, exceto quando se tratar de uma reunião de pais e alunos, por exemplo, ou uma reunião pedagógica, pode ser comprado esses itens em quantidades pequenas. Toalha de mesa de tecido ou descartável, assento sanitário almofadado, cortina de renda ou decorativa para ambiente. Vocês podem comprar aquelas blackout, tá? Mas essas decorativas não. Capacho com dizeres ou logomarca das escolas. Itens para festividades internas, carnaval, festa junina, julina, dia das crianças, Natal e outras atividades, não podem comprar itens para essas coisas. Esses itens precisam ser comprados com recursos próprios, não podem ser adquiridos através de verba que pertence ao Estado, certo?
Outras coisas que também não são permitidas são as impressões para divulgação da escola. Não pode, a escola não pode estar comprando folhetos, mandando imprimir folhetos, faixas para divulgação, seja da escola ou mesmo de vestibulinho, essas coisas assim, não pode, tá bom? Lembrando novamente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, busque o seu analista, ele vai saber te orientar, dizer o que pode, o que não pode, para que você não compre sem saber o que é permitido e aquilo que não é permitido. Vai eventualmente gerar um desacordo e esse desacordo vai mexer no seu bolso. E não é isso que a gente quer. A gente não tem essa pretensão de estar penalizando as escolas ou os responsáveis por conta de compras que não podem ser realizadas. Por isso é que a gente insiste nessa primeira parte, que é a de consulta aos fornecedores, ao cadastro deles, a consulta daquilo que pode ou não ser comprado. Todas essas pesquisas iniciais, nós vamos para a parte 2, que é o período efetivamente de compra dos materiais ou dos serviços que vocês já relacionaram anteriormente dentro de uma lista de necessidade e urgência, e aí vocês vão, depois de terem feito as pesquisas, vocês vão efetivamente comprar, certo? Aí eu quero lembrar para vocês o seguinte: quando vocês estiverem recebendo este material, vocês precisam prestar muita atenção na nota fiscal. Seja a nota de venda, que é a DANF, ou seja a nota de prestação de serviços emitida através da prefeitura. Na nota de venda, é importante destacar que não pode ter a incidência do ICMS, certo? Porque existe um decreto do governo do estado isentando todas as dependências do estado, sejam secretarias, sejam autarquias, fundações, da incidência do ICMS. Havendo a incidência, nós vamos ter que pedir a devolução deste valor. É o que a gente chama do desacordo com o ICMS. E no caso das notas de serviço, o mais importante de tudo é saber se o cadastro que ele tem junto ao CNPJ permite que ele esteja realizando aquele tipo de serviço. E na prefeitura que ele tenha o código de serviço adequado. Se tudo isso estiver de acordo, então vocês vão fazer a aquisição desses itens necessários para a escola, sempre cuidando para que estejam dentro das normas do adiantamento. Correto? Bem, esta parte é uma parte que vocês vão utilizar a maior parte do tempo de aplicação da verba. Lembrando que compras antes do período de aplicação da verba não são permitidas e compras após o período de aplicação da verba também não é permitido. Como os adiantamentos são feitos através de cartão de débito, o que acontece? Normalmente, após o período de aplicação da verba, você já não consegue mais utilizar o cartão. Agora, o fornecedor pode emitir, eventualmente, a nota fiscal antes da validade do período de aplicação da verba. Nesse caso, como não é permitido, mesmo que você faça o pagamento posterior, a emissão vai estar antes do período e vai ser invalidada, assim como se ela for emitida após o período da aplicação da verba, mesmo que o pagamento tenha sido realizado dentro desse período. Prestem muita atenção quanto a isso para não incorrer neste erro da emissão antes ou a emissão depois do período de aplicação da verba. Este período vocês podem constatar facilmente lá consultando o GRP, tem o período de aplicação da verba, e também através da OB, que é a ordem bancária, e a nota de empenho,
vocês têm lá o período de aplicação da verba, correto? Bem, como eu já frisei desde o início, é uma pincelada sobre o adiantamento e não detalhadamente, porque nós vamos ter um período curto de apresentação e é apenas para dar a vocês os caminhos que vocês têm para encontrar as soluções, ok? Bem, agora nós vamos falar sobre a montagem do processo de prestação de contas. Eu quero lembrar para vocês o seguinte: quem tem adiantamento da UFIEC, o processo é aberto pela UFIEC e encaminhado para a escola. Para quem não vai prestar contas de cursos da UFIEC, é a própria escola o responsável quem abre o processo dentro da escola, correto? Então nós temos ali, a primeira coisa é a ficha CIAFEM, no caso da UFIEC. E em seguida a capa, é o primeiro documento que vai compor a prestação de contas. Em seguida, lembrando que essa capa ela vai assinada pelo responsável pela prestação de contas. Em seguida, nós vamos colocar a solicitação de adiantamento, que é obtido lá no GRP. Esta solicitação vai assinada pelo responsável, pela direção da escola e pelo coordenador da UGAF. Lembrando também que para o coordenador da UGAF é necessário criar um bloco de assinatura e enviar para o endereço da UGAF para que ele possa ser assinado. Quanto à direção da escola, basta comunicar à direção que tem um processo em aberto para assinatura. Em seguida, colocamos a nota de empenho. A nota de empenho também é obtida lá no GRP. E ela precisa da assinatura do diretor do DOF. No caso, a escola, o responsável, precisa preparar um despacho de aprovação dessa nota de empenho e encaminhar também para o endereço do DOF para que seja assinado. Eu recomendo a vocês que, assim que vocês tiverem ciência da concessão do crédito, que vocês iniciem a abertura do processo de prestação de contas, já junta os documentos que necessitam de assinatura remota, ou seja, assinatura do coordenador da UGAF, assinatura do diretor do DOF. Por quê? Quando vocês forem preparar efetivamente a prestação de contas, esses documentos já estão assinados. E não há necessidade de ficar aguardando um ou mais dias até que eles sejam assinados para serem remetidos para o nosso serviço, para que nós possamos fazer a análise deles. Por que eu insisto nessa parte também? Quando o documento vem sem assinatura, nós não conseguimos visualizar no SEI. Se a gente não consegue visualizar, a gente não consegue também dizer se o documento está correto ou não, certo? Então, por isso, procurem sempre que tiverem ciência do crédito, do adiantamento, já abrirem o processo de prestação de contas, já colocam esses documentos iniciais e já enviem esses documentos para as devidas assinaturas. Tudo bem? Bem, em seguida, nós temos a ordem bancária, que também é obtida lá no GRP. Agora, isto feito, os documentos que vêm a seguir vão ser repetidos tantas vezes quantas notas fiscais de despesa vocês tiverem. São eles: o quadro comparativo, que vocês vão preencher lá no GRP também. A nota fiscal, que é o comprovante de despesa. O ticket de pagamento através do cartão de débito. Lembrando também que ambos precisam estar em documentos separados. A nota fiscal é um documento, o ticket é outro documento. Quanto ao ticket, também vou fazer um breve pedido para vocês. Procurem, tão logo vocês tenham o ticket em mãos, já digitalizar. Porque é um papel termoquímico, sujeito a calor, sujeito à incidência da luz
solar, incidência da luz artificial também, e ele apaga. Ele apagando, a gente não consegue ver. Não vendo, a gente também não consegue atestar que aquele documento pertence àquela nota fiscal, certo? Procurem fazer isso rapidamente. Passou o cartão, digitaliza, guarda no arquivo do seu computador, depois, quando necessário, você já só precisa buscar o documento e juntar no processo, tá bom? Bem, em seguida, nós vamos ter a declaração de recebimento, conformidade e destinação. Essa declaração é preparada, também o modelo está no CIAF e é preparado na escola. Tá? Importante é que vocês procurem sempre colocar a destinação de uma forma breve, sem relacionar nessa declaração tudo aquilo que está na nota fiscal. Não é esse o espírito que a gente pretende. Se vocês compraram itens que são suprimento, então você vai colocar ali suprimento para impressora e o número de patrimônio da impressora. Toda vez que vocês comprarem alguma coisa para itens que são patrimoniados, itens permanentes, impressoras, ar-condicionado, geladeira, fogão, todos esses itens, eles pertencem ao Estado. Portanto, eles têm um número de patrimônio e esse número de patrimônio precisa constar na declaração de recebimento. Não se pode comprar com a verba do Estado itens para equipamentos que não pertencem ao Estado. Por isso, a necessidade da relação do número patrimonial. Isto feito, após a declaração de recebimento, vocês vão repetir novamente tantas notas quantas necessárias, né? Quadro comparativo, nota fiscal, ticket, declaração de recebimento e destinação. No caso das notas de serviço, nós precisamos também acrescentar a consulta realizada ao CNPJ e a consulta que foi realizada ao CIMEI, para saber se ele está enquadrado ou não. No caso das notas de serviço que eventualmente tiverem retenção do ISS, vocês vão ter que recolher esse ISS e vão colocar adicionalmente a guia da prefeitura e mais o comprovante de pagamento. Havendo dúvidas com relação ao item que está sendo comprado, se ele é de consumo ou ele é um item permanente, vocês façam a consulta ABEC e juntem a consulta no processo. Isto feito com todas as notas fiscais, nós vamos para o balancete, que também vai ser extraído lá do GRP. Esse balancete ele vai estar sendo preparado automaticamente na medida que vocês vão preenchendo os quadros comparativos. Você vai preencher o quadro comparativo de cada nota fiscal e o sistema GRP automaticamente vai preparando o balancete. Depois do balancete, vocês vão colocar o extrato bancário. O extrato bancário do cartão, muitas vezes ele não está disponível imediatamente após o encerramento do período de aplicação da verba. Muitas vezes ele demora uma semana, às vezes 10 dias para estar disponível como extrato. Nesses casos, o que a gente tem recomendado é coloquem aquele demonstrativo que sai imediatamente e nós vamos fazer uma observação dizendo que o extrato não veio e vocês posteriormente vão anexar, juntar no processo o extrato conforme é solicitado pelo Tribunal de Contas. Isto feito, estando lá o extrato, após o balancete, nós vamos ter a conciliação bancária, que também será obtida lá no GRP e ela é preparada automaticamente na medida em que vocês foram preparando o quadro comparativo, ele já vai estar à disposição. É solicitado também que se coloque um memorando justificativo. Então,
esse memorando é preparado pela direção da escola, lá no CIAF, onde o diretor vai justificar a utilização da verba. Então, a verba foi utilizada para isto ou aquilo, justificando, olha, foi necessário porque precisava a manutenção do equipamento, porque precisava repor algum item na secretaria, porque o suprimento das impressoras, enfim, justificando o motivo da compra do material, do suprimento ou do serviço que foi adquirido pelo adiantamento da despesa miúda, certo? E, em seguida a isso, nós temos a declaração de encerramento, que é a última peça que vocês vão colocar dentro da prestação de contas. Eu quero lembrar vocês também o seguinte: quando esta prestação de contas chega para nós elaboramos um exame analítico, apontando aquilo que eventualmente está em desacordo, aquilo que precisa ser juntado no processo, se ficou faltando alguma coisa, aquilo que precisa ser esclarecido, se for necessário. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês pegarem o exame analítico de um processo anterior, vocês têm ali, em outras palavras, a sequência, a relação de todos os documentos que vocês precisam colocar dentro do processo. É só acompanhar o exame analítico, ele traz ali ponto a ponto cada item desses que eu falei, todos eles, e tem na coluna do meio a forma como vocês têm que juntar no processo e onde vocês obterem este documento. É uma espécie de manualzinho informal que vocês podem se orientar sempre que tiverem alguma dúvida. Consulte o exame analítico da prestação anterior e vocês vão ver ali toda a sequência de todos os documentos, certo? Muito bem. Feita a declaração de encerramento, não há mais necessidade de colocar nada, conferir se todos os documentos estão assinados, se todos os documentos estão legíveis, se a declaração, se todos os documentos estão em ordem, seguindo aquilo que está no exame analítico, e aí é só enviar para o nosso núcleo. Eu quero lembrar novamente, já falei isso no começo, mas eu vou frisar porque é importante. Houve uma reestruturação, o nosso núcleo de adiantamento passa a se chamar serviço de adiantamento, porém, no SEI, ele continua sendo núcleo de adiantamento e prestação de contas. Então, você vai enviar essa prestação de contas para o NAPC. Não, o SEI ainda não atualizou. Quando isso acontecer, as escolas vão ser informadas do novo endereço. Creio eu que isto só vai acontecer lá para o ano que vem. Este ano continuará sendo NAPC. Mas, assim que houver essa modificação, vocês serão avisados. Certo? Agora nós vamos falar também rapidamente sobre o prazo de envio das prestações de contas. Não só o prazo, como o endereço do envio de prestação de contas. Como eu falei para vocês, o endereço é NAPC. NTC não existe mais. Então, se vocês enviarem para o NTC, vai cair numa caixa que não existe mais, a gente não vai ter acesso, esse processo vai ser devolvido para a escola, vocês vão ultrapassar o prazo de período de remessa do processo e a gente vai demorar para tê-lo em mãos para fazer a análise. Qual é o problema de ele chegar em atraso? É a gente não conseguir dar baixa de responsabilidade, consequentemente, não dando baixa de responsabilidade, a gente não consegue dar outro adiantamento para este responsável, para esta escola. Então, é muito importante
respeitar o prazo de 5 dias após o período de aplicação da verba e enviar para o endereço correto. Assim como quando eu falei da solicitação de adiantamento e eu falei do despacho de aprovação da nota de empenho. Enviar para o endereço correto. Se for para o endereço incorreto, o documento fica perdido. A gente não sabe onde ele está, certo? Isso é muito importante que vocês procurem manter sempre isso em mente. Prazo de 5 dias e o endereço correto. Vou aproveitar e dizer também o seguinte: se vocês terminarem a verba antes de fim do período de aplicação da verba, não precisa esperar até o último dia da aplicação da verba para iniciar o processo de prestação de contas e remessa para o nosso serviço de adiantamento. Pode terminar antes, se estiver com a falta do extrato, como eu já falei, manda o demonstrativo, a gente vai aceitar e vai pedir para colocar depois. Não deixa para a última hora para fazer as coisas, procura fazer sempre com antecedência. Com antecedência a gente consegue corrigir alguma coisa. Depois que venceu o prazo de aplicação da verba, nós não conseguimos corrigir mais nada, certo? Eu quero aqui aproveitar também para dizer a vocês o seguinte: em caso de dúvida, por favor, ligue para a gente. Não tenha medo, não tenha receio de ligar. Vocês ligando, a gente vai dar as informações que vocês precisam saber para fazer a correta prestação de contas. Tem dúvida com relação ao que pode, o que não pode comprar, a gente orienta. Lembrando também, o nosso serviço, o nosso núcleo, não autoriza nada, nós apenas orientamos. Quem autoriza alguma compra é o ordenador da despesa, no caso o professor Clóvis, através dos seus prepostos, que é o Armando e o William Salazar, e aquilo que está dentro da lei. A lei é quem diz o que você pode ou não pode comprar. E a gente orienta baseado na lei e aquelas orientações que vêm do tribunal e que vêm do nosso ordenador da despesa. Correto? Então, entre em contato com a gente vai orientar vocês. Certo? Nós vamos disponibilizar agora no final também um slide com o endereço, os links para vocês acessarem o treinamento que a gente fez. O treinamento, ele teve uma duração de 8 horas. E o que nós estamos fazendo aqui é apenas uma apresentação superficial do que é a prestação de contas, certo? Os links vão estar disponíveis e lá vocês vão ter 8 horas de gravação com todo o detalhamento. Tudo que eu falei aqui de forma superficial está bem detalhado, com exemplos, com slides, com exemplos das notas, exemplos dos documentos, tudo direitinho, tá bom? Eu termino essa apresentação agradecendo a equipe que deu o suporte técnico para nós e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.